Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados e comemorando um ano do Conversando Francamente com o Paes de Lira. Gravamos o primeiro programa em 29 de maio de 2009. Uma boa ideia, uma ideia inovadora que foi muito bem aceita, tem audiência crescente e até agora já 27.667 exibições. Esse é o número verificado há pouco tempo, mas certamente já temos um número superior a isso. Tenho recebido muitos cumprimentos pelo formato do programa e repasso esses cumprimentos à equipe que o idealizou e que o produz na nossa semana de trabalho aqui, todo fim de semana de trabalho. Esta semana não houve muita coisa votada em plenário, mas foi votada e aprovada a medida provisória número 479, depois com os embates de obstrução, devido a discordâncias aí, governo-oposição, que mencionam a regulamentação da emenda constitucional número 29, mas que nós sabemos que no fundo tem alguma coisa relacionada com emendas parlamentares, acabou ficando só nisso, embora tivéssemos tentado votar a PEC 300, como já foi informado num programa gravado ontem, que eu espero que todos tenham assistido. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, houve uma audiência pública desdobrada em duas partes, na segunda e na quinta-feira, a respeito da resolução número 1 de 2010 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, e envolve a permissão do uso da ayahuasca em rituais religiosos. Já falamos anteriormente sobre isso. A ayahuasca, às vezes conhecida como chá de Santo Daime, na forma como é consumida nesses rituais religiosos, embora seja um coquetel de alucinógenos, é de baixa concentração e as pessoas que a usam a defendem até alegando certos efeitos terapêuticos que não estão bem estudados. Alguns dizem até que ela ajuda na recuperação de pessoas viciadas em drogas que produzem efeitos danosos ao organismo, drogas como cocaína, maconha, outros tipos de entorpecentes. E alegam que há grandes resultados no tratamento dessas pessoas mesmo. O problema é que a ayahuasca tem em sua composição a dimetiltriptamina, que é um produto controlado, é realmente um psicotrópico constante da relação de proibição, vigente no Brasil, embora em baixa concentração. E a resolução prevê alguns controles e prevê até normas deontológicas que deveriam ser seguidas pelas entidades que fazem uso da ayahuasca. As audiências públicas puseram a nu que nem sempre, aliás, muito frequentemente, essas normas não são seguidas, que há um descontrole por parte do Estado, que há produção em excesso, que há comercialização que essas mesmas normas proíbem. E nós sempre temos aquela questão, o uso da ayahuasca cultural, lá nas comunidades indígenas, um pouquinho mais extensivamente nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, e que agora se urbaniza, sendo a base de um ritual religioso. Não há discussão nenhuma sobre a questão religiosa. O projeto de decreto legislativo que eu apresentei para suspender os efeitos da resolução foi no sentido de estudar melhor isso, por jogar luz sobre o assunto, principalmente a partir da matança de Osasco, lá a morte do cartunista Glauco e do filho dele, que eram líderes de uma dessas entidades usuárias da ayahuasca. E a questão, como eu disse, é da tradição que vem de culturas indígenas, talvez algumas culturas ribeirinhas, urbaniza-se e vai se massificando, propiciando até o uso de fachada de muitas dessas entidades, isso conforme denúncias apresentadas por um segmento desse grupo, que é a Federação Nacional da Ayahuasca, o uso de entidades como fachada para o narcotráfico. Pessoas até foram apontadas como narcotraficantes, uma delas que teve assento no grupo multidisciplinar de trabalho, cujo relatório foi abraçado totalmente na resolução número 1 do CONADE a que me referi. O assunto está em pauta ainda. O mesmo caso da Bolívia, foi muito criticado aqui pela base governamental,
Foi muito criticada a declaração do ex-governador José Serra, pré-candidato à presidência da República, a respeito da Bolívia. A Bolívia forneceria 90% da cocaína consumida no Brasil. Bom, nós não morremos de amores por José Serra, né? Nenhum policial de São Paulo, principalmente, morre de amores por José Serra. Mas um pré-candidato, seja lá quem for, deve ser criticado pelo que falar de errado. E aí José Serra não falou nada de errado, é verdade. 90% das folhas de coca produzidas na Bolívia chegam ao ponto de ser utilizadas para transformação em pasta base de cocaína e mesmo cocaína refinada. Isso é um dado da ONU. Não estou citando dado próprio nem chute, é um dado da ONU. E alegam o quê? A cultura tradicional, mesmo o caso da ayahuasca. De fato, a cultura andina tem a coca como um elemento habitual de consumo, com mastigação das folhas e com chá. Mas 90% da folha é transformada em cocaína, pasta base de cocaína. E o governo da Bolívia não faz nada para controlar isso. Nada, absolutamente nada. E essa cocaína vem matar e destruir famílias onde? Aqui no Brasil. E mais, o Brasil serve de ponto de passagem para que ela vá destruir famílias e matar jovens também na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos a nossa responsabilidade, é claro, porque o Brasil hoje é um grande mercado consumidor e nós precisamos deixar de passar a mão pela cabeça do usuário hedonista que é alimentador do tráfico e, portanto, corresponsável pelo tráfico. Temos a nossa responsabilidade e temos que propiciar o nosso combate no polo do consumo, mas também os outros países, sejam eles quais forem, os países vizinhos, que nós podemos até ajudar com programas de substituição, de culturas, para permitir aos camponeses abandonar a coca e passar a plantar batata, feijão, milho. Isso nós devemos fazer, e o Brasil hoje tem recursos para isso. Mas não passar a mão pela cabeça de governos que patrocinam o tráfico de entorpecentes. Com relação à PEC 300, para encerrar o assunto, eu peço novamente que assistam ao programa gravado ontem. Esse programa explica uma nova etapa surgida na quarta-feira, com a decisão de presidentes e representantes de entidades representativas de policiais militares que estavam aqui em Brasília, de assinar um documento abrindo mão do valor do piso salarial nacional e, portanto, concordando com o destaque número 5, apresentado pelo PT, que eu sempre qualifiquei como destrutivo e continuo a dizer que é destrutivo, mas houve essa decisão das entidades, o documento foi apresentado ao governo e o que se esperava que pudesse, que tendo em vista essa abertura, tendo em vista que se abria mão de algo fundamental na PEC, ela fosse votada, e não foi. Agora vamos ver, na terça-feira próxima, há reuniões marcadas com a liderança do governo e certamente haverá um novo processo de negociação, talvez, muito provavelmente, com o governo exigindo mais concessões para colocar a matéria na ordem do dia. É claro que a decisão tem que ser respeitada. Vamos partir do princípio que a decisão dos presidentes representa a vontade dos seus liderados. E se tivermos que chegar a isso, abrindo mão desse ponto tão fundamental, não há dúvida que imediatamente nós vamos ter de nos engajar na luta por uma lei que deverá vir, porque é o mandamento constitucional assim será, no sentido da constituição e regulamentação do Fundo Federal e no sentido de trazer um piso para ser discutido na Câmara dos Deputados, para ser discutido no Congresso Nacional. Aí será uma outra luta, uma outra guerra, que eu sei que não será fácil, mas se for esse o caminho, nós vamos nos engajar, evidentemente, nessa nova guerra. Enquanto isso, continua o governo a usar o argumento do dinheiro que não existiria para isso. Está aqui, 2 bilhões de reais no projeto de lei 5.920 de 2009, para várias carreiras federais, a medida provisória 479 que eu mencionei, com outros tantos bilhões de reais para planos de carreiras e cargos federais, 900 milhões de reais de isenção de tributos exigida pela FIFA aqui, dando murro na mesa. O presidente da CBF dando murro na mesa, representando a FIFA e exigindo isenção de 900 milhões de reais do governo brasileiro. E não há dinheiro para a PEC 300. Certo? Errado. Há muito dinheiro no nosso rico Brasil. E os governos poderiam, se quisessem, fazer justiça àqueles bravos que nos defendem a todos com grave risco de vida em toda parte do país. Boa semana a todos.